Agora nós vamos conversar um pouco sobre planejamento. Infelizmente, se você entrou nesse meio, se você começou a empreender e você não se planeja, você acaba se tornando refém de você mesmo. Refém do tempo, refém de uma desorganização que não vai te levar a lugar nenhum. E é por isso que eu te trouxe aqui algumas formas que você pode adaptar à sua realidade de se planejar, principalmente agora aqui na criação de conteúdos, certo? Quando eu comecei, eu planejava semanalmente, e isso funcionava muito bem para mim, quando eu tinha a minha única rede social. E é isso que eu quero ensinar para vocês, ok? Quando a gente vai criar um conteúdo, a gente não faz o conteúdo do zero no mesmo dia. O que eu fazia? Eu, Ingrid, fazia. Eu pegava referências durante a semana, começava a colocar, né, em um local, que foi o que eu ensinei para vocês na aula anterior, e já deixava lá várias referências. Quando dava o final de semana, que era um tempo em que eu tinha um pouco mais livre, eu pegava e criava todo o cronograma do que eu ia postar durante a semana. Então, né, segunda eu vou falar sobre tal coisa, e vai ser assim, assim, assado, enfim, colocava todo o repertório, né, do que eu ia escrever. E aí eu decidia se seria em Reels, se seria carrossel, se seria post único, e assim eu conseguia deixar definido tudo que eu ia falar durante a semana, certo? A mesma coisa com os stories. Então, eu colocava sempre um tema para falar sobre nos stories. Então, hoje eu vou falar sobre o medo de aparecer na frente das redes sociais, de criar stories ou algo do tipo. Amanhã eu vou falar sobre o medo de empreender ou como começar a empreender. Depois eu vou falar sobre como eu consegui conquistar a minha independência de tempo, de liberdade, né, de tempo, através do marketing digital. E assim eu colocava vários temas durante os dias. Assim fica mais fácil para você criar um storytelling ou histórias mesmo que criem conexão entre si, certo? Depois disso, a gente ia para criação de conteúdo, né, para produção de conteúdo. Eu já criei todo o roteiro, eu sei o que vou falar durante a semana, eu sei quantos posts no Canva eu vou fazer, e aí eu começava a realmente produzir. E assim ficava mais fácil, por quê? Porque aí a gente conseguia fazer todos juntos de uma vez só, já com o roteiro pronto. E aí eu conseguia fazer só as artes ainda saíam bem parecidas e não ficava aquela bagunça, tipo um post de um jeito, outro post de outro. É bem interessante que você já deixe, quando você começar, deixar alguns modelos que você diga, não, eu vou trabalhar sempre em cima desses modelos. E aí, em cima deles, você consegue editar a tal ponto que você consiga manter, né, a mesma aparência em todos os seus posts. Então, a cor, né, é muito interessante, que você sempre tem a paleta de cores definida, as letras definidas e os formatos também. E dessa forma, eu deixava já todo o conteúdo da semana pronto para publicar, ou também os roteiros prontos para criar os meus stories, ok? Do mesmo jeito, em relação aos Reels. Os Reels, às vezes, quando eu via alguns que eu queria fazer de algum trend ou algo do tipo, eu encaminhava ali, eu deixava salvo e gravava todos num dia só. Então, assim, me arrumava e criava vários Reels durante um dia ou um domingo. Eu sempre planejava muito no final de semana, mas você consegue alterar isso para a tua realidade, ok? Então, o planejamento em si era muito isso. Eu vou ensinar para vocês aqui também como agendar, a partir do momento que você criou o roteiro, né? A sua semana ali, pegando várias opções, criou o teu roteiro, depois produziu as artes, né? E agora, com todo o conteúdo pronto, você só precisa agendar. Esse é o terceiro passo. Eu estou falando aqui para fazer no final de semana, mas, como eu já disse no início, você pode adaptar a sua realidade, certo?